Hoje nós vamos falar deu branco. Quem nunca passou por isso, de esquecer do nada de algo que sabemos e estamos acostumados? É que tem hora que a cabeça não funciona mesmo. Problema de data de nascimento e nome de pessoa, embanando tudo. Isso aí comigo não funciona. A memória da gente tá sempre falhando. É guardar as coisas, depois não lembrar, né? Às vezes eu fico procurando, até dias. Não consigo achar e depois não tô nem pensando, aí eu acho. Às vezes é médico, conta para pagar. Às vezes passa do dia, eu faço mesmo grupo, né? E as meninas têm que ficar me lembrando, porque é o que eu mais esqueço, esse tipo de coisa. Esquecer e não lembrar de alguma coisa é algo comum, mas às vezes acontece mais que o normal. Minha memória é péssima, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Às vezes eu converso, nem sei o que eu falei mais. Minha memória é péssima. E esse branco pode atrapalhar e muito. Já aconteceu comigo na hora da prova de dar aquele branco e eu sabia a resposta na ponta da língua. Mas a cabeça deveria funcionar muito bem, porque estudos sobre a parte do cérebro humano que é reservada à memória mostra que somos capazes de armazenar qualquer coisa, como mais de 4.000 livros ou 670 milhões de páginas de internet. E que caso o cérebro fosse usado na sua máxima capacidade, o que não acontece, poderia acomodar cerca de 1 milhão de gigas. Este cálculo tem por base a medição das sinapses, que são as ligações cerebrais que estão associadas ao armazenamento de memórias. Em média, cada uma consegue armazenar 4,7 bytes de informação. O nosso cérebro é uma máquina perfeita que comanda tudo no nosso corpo. Então, quando a gente precisa ativar a memória, existe uma área específica do cérebro que é da memória. Se essa área não está bem estimulada, nós não conseguimos. Essa área é relacionada à linguagem, ela é relacionada ao ouvir, ao falar, ao pronunciar as palavras. Geralmente, quando a pessoa tem um AVE, que é um acidente vascular do encéfalo, ou o antigo AVC, né, que se falava, ela perde a memória em alguns casos, porque geralmente afeta esta área do cérebro, que a gente chama de área de Broca, que a área também é a área da fala, e a pessoa começa a não desenvolver algumas coisas. Mas tem jeito. Existem fatores que impedem e que atrapalham a nossa memória. A falha da memória tem várias causas. Uma delas pode ser o cansaço. Outra muito comum hoje em dia, o estresse, que as pessoas ficam muito irritadas, muito nervosas. E um outro fator é a nutrição. Se você não se alimenta bem e corretamente, você não produz proteínas necessárias para ativar a memória. Então, a memória ela tem vários fatores cerebrais e orgânicos que podem causar falhas. Por isso, a neuropsicopedagoga explica formas que podem ajudar a ativar a memória. O cérebro, às vezes, não é bem estimulado. Então, desde criança, desde o ventre materno, a gente deve educar a criança para ter uma boa memória. Falar várias vezes a mesma coisa, mostrar os mesmos lugares, repetir com elas algumas frases. Por isso que crianças, às vezes, pedem para a gente contar sempre a mesma história, porque elas estão memorizando fatos. E isso é comum entre todos nós. Só que algumas pessoas fazem com menos frequência, outras com mais frequência. Então, existem vários exercícios que a gente pode fazer que ativam a memória e que ajudam a gente a melhorar esse esquecimento tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Vários hábitos podem ajudar a acabar com as falhas da memória. Tem jeito. Um dos jeitos é a meditação. A meditação faz você se centrar, faz você respirar adequadamente, se acalmar e colocar um foco no que você quer aprender, porque o cérebro só aprende, só se concentra numa coisa de cada vez.
E nós temos a mania de querer fazer um monte de coisas. E é uma coisa de cada vez. Então, a meditação nos ajuda nisso. Outro exercício muito fácil, muito comum e de bom acesso para todo mundo são as palavras cruzadas, caça-palavras, quebra-cabeças. Você pode jogar o jogo da memória propriamente dito. Nós temos vários sites na internet que têm jogos da memória com 12, com 24 peças, com 30 peças, para você ir estimulando. Cada vez que você joga, você volta a estimular o seu cérebro. Ele ativa informações que ele já tinha antes. Melhor se cuidar e seguir as dicas, porque bom mesmo só para quem anda com a memória zero bala. Nós descobrimos através da neurociência que a neuroplasticidade é possível e que nós devemos alimentar o nosso cérebro todos os dias com exercícios simples que vão fazer a gente todos os dias melhorar um pouquinho. Por exemplo, se eu escovo o meu dente com a mão direita, passar 1 ou 2 vezes na semana escovar com a mão esquerda. A mesma coisa o cabelo. Se eu escrevo com a mão direita, também escrever com a mão esquerda, para ativar os dois lados, os 2 hemisférios do cérebro, para que a memória seja ativada. Eu não esqueço, porque 100% memória a gente não tem, mas eu não esqueço de nada. Tudo que você fala para mim hoje, pode passar 5, 6 anos, eu te falo para você o que você falou para mim.